Você já se sentiu presa entre o amor e a paixão? Imagine viver um romance intenso com um amigo do seu marido, em um lugar onde cada toque revela segredos, e cada olhar esconde desejos. Este é o dilema de Marta, uma mulher de 46 anos que está prestes a descobrir o que realmente significa viver. Prepare-se para uma história repleta de emoção, decisões difíceis e a busca desesperada por liberdade. Fique conosco e mergulhe nessa jornada transformadora que pode mudar tudo. Marta sempre foi uma mulher que valorizava sua independência e liberdade. Aos 46 anos, casada com Paulo há mais de 20, sentia que havia algo faltando em sua vida. O casamento, que um dia foi cheio de paixão e promessas, agora parecia rotineiro. As conversas se resumiam a planos de trabalho e contas a pagar. Em uma tarde qualquer, enquanto organizava o depósito da empresa onde trabalhava, Marta se deparou com Bruno, o amigo do seu marido. Bruno era um homem atraente e charmoso, e havia algo em seu olhar que despertou em Marta uma curiosidade adormecida. A tensão entre os dois começou a crescer, e em meio a brincadeiras e risadas, eles começaram a compartilhar segredos, como se fossem dois amigos de longa data. A convivência no trabalho se tornava cada vez mais intensa. Todas as segundas-feiras, Marta passava a manhã no depósito com Bruno. Eles falavam sobre tudo, desde suas aspirações até suas frustrações. Bruno, assim como Marta, sentia que a vida tinha muito a oferecer, além do cotidiano sem graça. Em uma tarde chuvosa, enquanto recolhiam algumas caixas, Bruno se aproximou e, em um momento de ousadia, segurou a mão de Marta. O toque foi eletrizante, como se uma corrente elétrica tivesse percorrido seus corpos. Marta sentiu um misto de medo e excitação. O que estava acontecendo? Como ela poderia estar se sentindo assim por um homem que era amigo de seu marido? O coração dela disparou, e ela sabia que estava se aventurando em um território perigoso. Após aquele dia, a vida de Marta mudou. Cada momento ao lado de Bruno era uma nova oportunidade de se sentir viva. As pequenas conversas se transformavam em piadas íntimas, e os olhares se tornavam cada vez mais carregados de significados. Uma energia inegável os atraía um para o outro. Marta tentava resistir, lembrando-se de Paulo, do homem que estava ao seu lado por tanto tempo. Mas a conexão com Bruno parecia desenhar um novo caminho em sua vida. As tardes se tornaram um ritual sagrado, onde os dois arrumavam desculpas para ficarem a sós. O depósito da empresa, que antes era apenas um lugar de trabalho, se transformou em um santuário de descobertas e sentimentos proibidos. O epicentro da atração inesperada os fazia pensar sobre suas vidas e a possibilidade de algo mais. Em uma tarde ensolarada, enquanto organizavam mais uma vez as caixas no depósito, Marta e Bruno finalmente cederam à tensão acumulada. Sem mais palavras, ele a puxou para perto e a beijou. O beijo foi intenso, repleto de todos os sentimentos guardados por meses. Marta soube, naquele instante, que não havia mais retorno. A adrenalina envolveu e, à medida que se afastaram um do outro, algo havia mudado. Agora, eles estavam atados por um segredo que poderia transformar não apenas suas vidas, mas também a vida de Paulo, seu marido. Após aquele beijo, o clima se tornará insuportavelmente elétrico. Afinal, como um romance inesperado poderia prosperar na sombra de uma vida já estabelecida? A pergunta ecoava na mente de Marta, mas dentro dela, um desejo ardente por liberdade e paixão estava prestes a ser liberado, marcando o início de um novo e perigoso capítulo em sua vida. Após o beijo inesperado, Marta ficou paralisada por alguns instantes. A realidade se impôs de maneira abrupta, trazendo à tona uma enxurrada de emoções contraditórias. A adrenalina ainda pulsava em seu corpo, mas a dúvida começou a tomar conta de seus pensamentos. Ela olhou para Bruno, que parecia tão atordoado quanto ela. O que eles haviam feito? O depósito daquela empresa, que antes era um lugar neutro, agora se tornará um reduto de sensações intensas e perigosas. Marta sabia que aquele beijo mudaria tudo. Mas ao mesmo tempo, sentia um novo ânimo, como se tivesse encontrado parte de si mesma que estava perdida. Os dias seguintes foram recheados de ansiedade, pois as segundas-feiras se tornaram uma espera angustiante,
enquanto ela se perguntava se Bruno também estava ansioso para o reencontro. Quando finalmente chegou o dia, o coração de Marta batia acelerado. A conversa foi repleta de olhares furtivos e risadas nervosas. O toque casual, a intensidade do que estavam vivendo, tudo parecia indicar que estavam em uma nova fase que, embora proibida, se tornava irresistível. A atração que sempre estivera ali agora era palpável, e Marta percebeu que não conseguiria mais se esconder de seus sentimentos. Ela decidiu que, daquela vez, se entregaria ao que o coração desejasse, mesmo que o medo de machucar Paulo a acompanhava em cada pensamento. Com o tempo, os encontros no depósito se tornaram mais frequentes, e a intimidade entre Marta e Bruno só aumentava. Eles começaram a compartilhar detalhes de suas vidas, sonhos e medos. Marta, que antes se sentia segura em seu casamento, começou a entender que não se podia viver apenas por obrigação. A presença de Bruno trazia uma luz em sua vida, algo que ela não sentia há anos. Em um desses momentos de conexão, Bruno, com um olhar sério, disse que gostaria de conhecer mais sobre a vida de Marta fora do trabalho. Essa pergunta a pegou de surpresa. O que ela diria? O dilema estava claro: como poderia abrir-se para um homem que era amigo de seu marido? Mas o desejo de se libertar a fazia querer explorar essa nova relação. Assim, decidiram se encontrar fora do ambiente de trabalho. Marta sentia uma mistura de excitação e culpa ao mesmo tempo. No entanto, o impulso de viver algo emocionante começou a falar mais alto em seu coração. O primeiro encontro fora da empresa, em um café próximo, foi despretensioso, mas ao mesmo tempo repleto de promessas. Ao se sentar à mesa, o olhar de Bruno fez com que ela se sentisse única e desejada. As risadas e a conversa fluíam naturalmente, como se fossem amigos de longa data. No fundo, Marta sabia que estavam ampliando os limites de sua relação, se aventurando em águas desconhecidas, mas tinham um acordo tácito de que a vida precisava de mais sabor e alegria. Os encontros fora do depósito tornaram-se rotina na vida de Marta. Cada momento longe dos olhares do mundo era uma chance de redescobrir-se. Bruno tornou-se seu confidente, alguém que a entendia de uma forma que Paulo não conseguia mais. Enquanto a vida ao lado do marido seguia com suas obrigações, Marta se permitia sonhar com um futuro diferente ao lado de Bruno. Em uma noite agradável, enquanto caminhavam juntos por um parque, Bruno parou de repente, segurou a mão de Marta e a olhou nos olhos. Sem palavras, a tensão acumulada se transformou em um gesto de afeto. O toque que antes era elétrico agora se transformava em algo mais profundo, que pulsava como se dissesse que aquela conexão era real e não podia ser ignorada. Marta começou a questionar sua vida: até que ponto ela estava disposta a ir por esse sentimento? O que aconteceria se alguém descobrisse? Como seu marido reagiria se soubesse da verdade? A mente dela estava repleta de perguntas, mas a vontade de viver algo verdadeiro a desafiava a dar um passo à frente. No fundo, ela queria que aquele momento não terminasse, e tinha medo de que a realidade a obrigasse a fazer escolhas difíceis. O que estava em jogo agora era a felicidade, a sua e a de todos os envolvidos. Era um dilema que exigia reflexão. O retorno das segundas-feiras passou a ser preenchido por uma expectativa crescente e misturada a uma pontada de ansiedade. Enquanto organizavam o depósito, Marta percebeu que o que antes era apenas um espaço de trabalho se tornará um refúgio onde seus sentimentos podiam fluir livremente. Bruno estava ao seu lado, sempre disposto a fazê-la sorrir e a ouvir sobre seus dias. No entanto, uma parte dela ainda lutava com a sombra da culpa, especialmente quando pensava em Paulo. No último encontro, Bruno ofereceu um pequeno presente a Marta, uma pulseira simples, mas significativa. Ele disse que era um símbolo para recordá-la de que ela também merecia amor e felicidade. O gesto a tocou profundamente, mas ao mesmo tempo a fez refletir sobre as implicações disso. A pulseira era doce e provocativa, mas com um peso que carregava a condição do que estavam vivendo. Marta estava indecisa sobre como prosseguir, sua mente dividida entre o que sentia por Bruno e as lembranças de sua vida ao lado do marido. A insegurança tomou conta dela, mas a conexão emocional com Bruno a puxava como uma correnteza. Quanto mais pensava no que significava estar ali, mais clara se tornava a decisão:
ela precisava encontrar um equilíbrio. A vida não era feita de escolhas fáceis, mas de momentos que exigiam coragem. E Marta, aos poucos, começava a entender que talvez o amor pudesse se manifestar de maneiras diferentes, desafiando preconceitos e facilitando redescobertas. Após o beijo eletrizante, Marta não sabia como agir. Seus pensamentos estavam confusos, misturando prazer e culpa. Ela precisava de um tempo sozinha para refletir sobre o que estava acontecendo entre ela e Bruno. Então, decidiu dar uma volta pela cidade após o trabalho. Enquanto caminhava, pensava na vida que havia construído ao lado de Paulo, e na segurança que sempre sentiu em seu relacionamento. Mas, ao mesmo tempo, a lembrança do toque de Bruno a fazia se sentir viva de uma maneira que há muito não experimentava. Tudo parecia um sonho e, ao mesmo tempo, um pesadelo. Ao chegar em casa, encontrou Paulo assistindo televisão. Ele a cumprimentou com um sorriso, e Marta simulou alegria, sentindo o peso do segredo que agora carregava. Como poderia manter essa dualidade? Como poderia continuar vivendo entre o amor e a aventura? A ideia de ser uma mulher livre e feliz começou a se fixar em sua mente como uma possibilidade, mas a dúvida e o medo da traição também a perseguiam. Nos dias seguintes, o clima entre Marta e Bruno tornou-se ainda mais intenso. Cada encontro no depósito parecia carregado de novas emoções. Eles trocavam olhares cúmplices e pequenos sorrisos que diziam mais do que 1000 palavras. O medo do que poderiam perder os deixava inquietos, mas a paixão que crescia entre eles era palpável. Numa tarde, Marta falou sobre suas inseguranças. Ela se abriu para Bruno, confessando o quanto desejava essa nova experiência, mas também o quanto amava o marido. Bruno, ouvindo atentamente, compartilhou suas próprias lutas. Ele também se sentia preso em uma rotina, buscando algo que o fizesse sentir novamente. Assim, a conversa se transformou em um desabafo profundo, onde ambos reconheciam a complexidade dos sentimentos envolvidos. A confiança crescia entre eles, mas, por outro lado, cada confidência se tornava um lembrete do quão arriscado era o que estavam fazendo. Essa conexão emocional parecia selar ainda mais a atração entre os dois, tornando o desejo por um futuro mais ousado e perigoso um tema frequentemente discutido. Certa tarde, Marta tomou coragem e decidiu perguntar a Bruno sobre suas intenções. A conversa era tensa, pois ela sabia que a resposta poderia mudar tudo. Bruno, com um olhar sério, revelou que não queria apenas um romance passageiro, mas que estava se sentindo profundamente atraído por ela. Essa declaração fez o coração de Marta disparar, ela também sentia algo mais profundo. Mexe, o medo de machucar Paulo a fez hesitar. Eles estavam abraçados, e enquanto olhavam um nos olhos do outro, a linha que os separava do que poderia ser se tornava ainda mais tênue. Marta percebeu que não poderia continuar essa dança perigosa sem se assumir. Depois de muitos momentos de hesitação, ela decidiu que precisava de uma pausa para pensar. O dia foi de muita reflexão. Ao chegar em casa, o sorriso amoroso de Paulo foi um peso em seu coração. Ele não tinha ideia da tempestade que se formava em sua vida. Por dentro, ela se perguntava, até onde estava disposta a ir por essa paixão? Seria capaz de deixar tudo para trás ou o amor e o compromisso eram mais fortes que o desejo? Na semana seguinte, a tensão aumentou. Marta e Bruno continuaram a se encontrar, mas algo havia mudado. Não era mais apenas um jogo de sedução, agora, havia um peso nas palavras e nos silêncios. Marta sentia que a qualquer momento poderia explodir em lágrimas. Decidiu escrever um diário para organizar seus pensamentos e sentimentos. Naquelas páginas, ela desabafava sobre o amor, a culpa e o desejo. Sentia que havia passado de um estágio de exploração para outro de decisão. Com o diário, as letras formavam um reflexo de sua alma, listando todas as razões que a levavam a se afastar de Paulo e todas as que a atraíam a Bruno. O mundo à sua volta parecia desmoronar enquanto o amor e o compromisso disfarçado se entrelaçavam em sua vida. Em um daqueles momentos de profunda introspecção, Marta percebeu que não poderia viver em dois mundos. Enquanto decidia o que fazer, a vida ao seu redor continuava.
Ela teria que confrontar não só seus sentimentos e escolha, mas também o impacto que isso causaria em Paulo, o homem que compartilhará sua vida por tantos anos. O adeus à sua antiga vida parecia iminente e a pergunta que não saía da sua mente era: estaria pronta para enfrentar as consequências de um novo começo? Marta sentou-se à mesa da cozinha, observando Paulo que se dedicava a olhar as notícias na televisão. O calor do momento anterior com Bruno ainda pulsava em sua memória, e ela se via perdida em seus próprios pensamentos. Decidida a organizar a confusão que sua vida se tornará, pegou seu diário e começou a escrever. Ao escrever, as palavras fluíam como um desabafo, revelando a luta interna entre a segurança do lar e a emoção avassaladora que Bruno havia despertado. Cada letra expressava seus anseios e medos, e a cada frase que escrevia, Marta sentia-se um pouco mais leve. Era uma clareza que a fazia perceber que precisava de uma decisão, mas, ao mesmo tempo, um peso se instalava em seu peito ao pensar nas possíveis consequências de suas ações. A ideia de causar dor a Paulo, que sempre fora tão dedicado a ela, a atormentava. Com a caneta na mão e o coração na garganta, ela se comprometia a esclarecer o que queria realmente, se estaria pronta para arriscar tudo por um amor que prometia ser intenso, mas que também poderia desmoronar seu mundo. Em um dia ensolarado, Marta decidiu encontrar-se com Bruno. O clima entre eles se tornará tão elétrico que, a cada mensagem trocada, o nervosismo tomava conta de seu corpo. Era hora de ter uma conversa franca e entender onde estavam. Ao se encontrarem, os olhares eram uma mistura de ansiedade e expectativa. Eles trocaram um abraço que parecia cobri-los de um manto de conforto e desvario. Enquanto caminhavam pelo parque, os dois se sentaram em um banco e Marta respirou fundo antes de iniciar a conversa. Bruno, precisamos falar sobre nós, ela disse, a voz tremendo ligeiramente ao pronunciar aquelas palavras. Sentiu que a resposta de Bruno poderia definir o futuro deles. Bruno a olhou profundamente e respondeu que também estava ciente das complexidades de sua relação. A conversa fluiu, com ambos compartilhando suas inseguranças e desejos. Bruno fez uma pergunta que causou um choque em Marta. Você acredita que este sentimento é apenas uma fase ou algo mais profundo? Era a pergunta que muitos evitariam, mas Marta sabia que precisava ser honesta consigo mesma. O que antes parecia um tumulto emocional estava se tornando a oportunidade de abrir seu coração. E ali, em meio àquelas árvores, ela sentia que os dois estavam prontos para enfrentar a verdade, independentemente do que isso significasse. Naquela mesma semana, Marta tomou coragem e decidiu ter uma conversa sincera com Paulo. Discorria na mente sobre o quão difícil seria abrir seu coração e expor sua vulnerabilidade. Era um golpe que poderia quebrar a armadura que construíram juntos ao longo dos anos. Em uma noite tranquila, esperou por Paulo, que chegou para o jantar com um sorriso afetuoso. Enquanto servia a comida, Marta sentiu a imagem do marido como a âncora da vida que construiu. No entanto, a coragem tomou conta dela, e assim que a última garfada foi comida, ela pediu para falar. Com a voz firme, mas trêmula, disse: Paulo, eu estou me sentindo confusa sobre nós. Tenho que compartilhar isso. A concentração de Paulo imediatamente mudou, e o susto no olhar dele fez o coração de Marta acelerar. Tentou explicar como as coisas mudaram, como se sentia presa, mas o medo de sua reação a fez hesitar. Ele, percebendo a gravidade da situação, pediu que ela fosse honesta, e a angústia crescia em Marta, pois a verdade que estava prestes a revelar poderia desestruturar tudo o que construíram juntos. As palavras binárias "amo você" e "a não estou feliz" foram os pontos de um dilema que ele também poderia sentir, mas a dúvida era como Paulo lidaria com essa revelação. Após a conversa dolorosa com Paulo, Marta sentiu-se sobrecarregada com a resposta que viera a seguir. Paulo, ao ouvir suas palavras, ficou em silêncio. Ele a olhou, os olhos se encheram de lágrimas, e Marta soube que a ferida havia sido aberta. Entretanto, algo dentro dela clamava por liberdade e autenticidade. Depois de um momento devastador, Paulo começou a falar. Ele disse que já havia sentido que algo mudará, mas achou que era apenas uma fase e pediu que Marta permanecesse ao seu lado para que pudessem trabalhar juntos na recuperação do amor que sentiam um pelo outro. A reação dele não era o que Marta esperava,
e isso a desestabilizou ainda mais. O desespero de Paulo fez com que ela sentisse uma nova camada de culpa, mas ao mesmo tempo ela não poderia simplesmente ignorar o que estava sentindo por Bruno. Era um conflito que duplamente a machucava, pois a segurança que tinha com Paulo contrastava com a paixão avassaladora que vivia com Bruno. No fundo, Marta precisava de um tempo para organizar seus sentimentos, e pediu a Paulo que eles refletissem antes de tomar decisões apressadas. Com o coração partido, caminhou para seu quarto, sentindo-se dividida entre dois mundos e a certeza de que qualquer que fosse a escolha, alguém sairia ferido e as consequências de seu amor ainda se desenrolariam. A história de Marta nos ensina que as escolhas que fazemos podem ter consequências profundas em nossas vidas e na vida das pessoas que amamos. A busca por felicidade e realização pessoal deve ser equilibrada com a responsabilidade que temos em nossos relacionamentos. Nos conte, qual história você gostaria de ouvir a seguir? Estamos ansiosos para explorar novos temas que intrigam e tocam o coração. Você acredita que é possível ser feliz em um relacionamento, mesmo quando se sente atraído por outra pessoa? Como você lidaria com essa situação? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para não perder o próximo vídeo, onde continuaremos a explorar histórias emocionantes e reflexões profundas.